30 anos, com você, construindo o mundo. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h09. Grande, forte abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos no ar com mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é terça-feira, dia 2 de setembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. No tênis, Bia Haddad se despediu do US Open. A brasileira caiu diante da norte-americana Amanda Anisimova por 2-0. Tomou um pneu no primeiro set, 6-0, depois 6-3. A tenista americana teve uma atuação irretocável, contou com o apoio da torcida americana e conseguiu vencer com tranquilidade e autoridade. Dia agitado no Brinco de Ouro. Atenção, torcedor bugrino, muitas novidades no Brinco. Quem tem os destaques é Antônio Lupe. Bom dia pra você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta terça-feira, último dia da janela de transferência e bem movimentada lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pelo menos 3 jogadores devem ser anunciados pela diretoria até o fim do dia. O zagueiro David Braz, o meia Gemerson, que estava no Operário e vem por empréstimo do Tombense, e o atacante Júnior Brandão. Um quarto jogador também pode pintar, mas as negociações ainda estão em andamento. O Guarani deve sofrer um desfalque importante no sistema defensivo. Alan Santos teve uma lesão muscular no último jogo e pode desfalcar o Bugre na reta final da Série C. E, aliás, primeiro jogo no Brinco está confirmado contra a Ponte Preta. O Derby 211 acontece sábado, 5 da tarde, apenas com torcedores do Guarani no Brinco. Pela Copa Paulista, Comercial e Inter de Limeira fecham hoje à noite a fase oitavas de final. O jogo será às 8 horas no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. A Inter tem a vantagem do empate porque venceu o primeiro jogo por 1-0. E agora destaque no futebol paulista com Gabriel Dudziak. O São Paulo anunciou nesta segunda-feira a contratação do lateral direito Mailton, de 27 anos. O atleta estava na Chapecoense por empréstimo e chega para disputar posição com Cédric e Mike. O Santos acertou as chegadas de 3 atletas para a sequência da temporada: o zagueiro Frias, o meia Vitor Hugo e o atacante Lautaro Dias, enquanto o Corinthians ficou sem novos reforços. Já o Palmeiras finalizou a venda do atacante Thales para o Almeria, da Espanha. Surf, Iago Dora é campeão mundial. O líder da temporada regular, o brasileiro, fez valer a vantagem da nova regra do WSL Finals 2025. Bastava vencer a primeira bateria da grande decisão para garantir o título e foi exatamente assim que ele fez, superando Griffin Colapinto em Finge e conquistando o seu primeiro título mundial. E agora o destaque da Ponte Preta, que será visitante sábado no Derby 211, Lupe. E que se prepara para o jogo importante, logo de cara, no início do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro contra o Guarani. A macaca que vem embalada após 3 vitórias nos últimos 3 jogos. O técnico Marcelo Fernandes ainda aguarda o departamento médico para saber sobre a situação do zagueiro Sérgio Rafael, que saiu machucado na partida contra o Londrina. A notícia ruim fica por conta de Everton Brito, que não deve ficar à disposição para o duelo da próxima fase, não, de todo o quadrangular. Deve passar por cirurgia no joelho. Série B, 2 jogos deram sequência à 24ª rodada da competição ontem à noite. Na Arena Condá, a Chapecoense empatou com o Vila 2-2. A Chape segue na terceira colocação com 41 pontos e o Vila é o 8º com 34. Em Araraquara, a Ferroviária e Cuiabá empataram também 2-2. Ferrinha é a 13ª com 31 e o Cuiabá é o 9º com 34. América Mineira e Avaí fecham hoje às 7h30 da noite a rodada na ressacada. E começaram os treinos da seleção brasileira. Quem tem mais destaques é Fábio Scheibe. Bom dia pra você, Scheibe.
Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN, né? A seleção brasileira está completa lá na Granja Comari, em Teresópolis. O Rafinha, atacante do Barcelona, chegou nesta manhã. Assim, o grupo conta com 24 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti. Nesta tarde, Ancelotti comanda o primeiro treino com todos os atletas e deve começar a esboçar a equipe que enfrenta o Chile às 9h30 da noite da próxima quinta-feira no Maracanã. O Brasil já está classificado e ocupa a terceira colocação das eliminatórias com 10 pontos a menos que a líder Argentina, viu, Júlio? Valeu, Fábio Scheibe. Agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Rapaz, que diferença de noticiário do Guarani da Ponte, hein? O Bugre com a bala ainda ao mercado, realizando contratações e a Ponte aí passando o chapéu. Me lembra do programa, meu caro Valmirzinho, que acho que é o único que vai lembrar aqui, Balança, mas não cai, da década de 60, o primo rico e o primo pobre. Paulo Gracindo, o primo rico, Gracindo Júnior, o primo pobre, o Brandão Filho, o primo pobre. Ponte Preta e Guarani tá assim, primo rico hoje, Guarani, contratando a torta e a direito, e a Ponte Preta, infelizmente pro torcedor ponte-pretano, passando o chapéu. Muito bem, são estes os destaques aqui do nosso CBN Esportes, agitado hoje, hein, com muitas informações pra você. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando do stream com Samela Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Júlio, a Prestes Maia estava bastante carregada sentido centro por conta de obras ali próximo à Honda, mas agora o motorista vai fazendo um bom caminho. No sentido rodovia Santos Dumont, tem lentidão na saída da Avenida João Jorge. Pela João Jorge, boa movimentação sentido centro. No sentido oposto, o motorista perde tempo na saída do viaduto Miguel Vicente Cury. A Moraes Salles tem excesso de veículos próximo à rua José Paulino e também na chegada à rua Coronel Quirino, isso sentido Nova Campinas. No sentido centro, excesso de veículos do viaduto Laurão até a rua Itu. Quem segue pela rua Irmã Serafina vai fazendo um bom caminho. A Anchieta tem lentidão somente na chegada à Avenida Dona Libânia. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação aqui da CBN, agora 11h17. Olá, pessoal. Eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. Se tem obra, tem.
CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. 11h18, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Meu caro Antônio Lupe, me ajude nessa missão, por gentileza. Vamos lá. A Estou CBF, aqui à sua disposição e serviço do rádio. A CBF divulgou finalmente aí, né? Sim. Senão o Fábio Chaib, se passa de segunda-feira, o Fábio Chaib já começa a dar nervoso nele, né? Começa a ter crise de ansiedade e tudo mais. Então a CBF prontamente, ontem à noite, divulgou datas e horários das 6 rodadas do quadrangular final. Inclusive, gabaritei a data do derby, hein? Sim, parabéns, obrigado. Viu? Olha, o que eu ganho em troca disso? Passa depois do programa na recepção e pega seu prêmio. Tá bom, combinado, tá bom? Então, derby 211, sábado, 5 horas da tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Isso, dia 6/9, né? O derby, a gente até chegou a cogitar aí no domingo, né? Porque não tem rodada do Campeonato Brasileiro, até um ouvinte mandou pra gente, mas não. Sim. Dia 6, sábado, 5 da tarde, Guarani e Ponte Preta. Atenção, é sempre bom ficar lembrando essa informação, porque... é necessário, né? E pra evitar depois, eu fui e aí não podia... Apenas torcedores do Guarani terão acesso ao Brinco por uma determinação do Ministério Público de São Paulo. Guarani e Ponte Preta, abertura do quadrangular decisivo, sábado, 5 da tarde, no Brinco. Segunda rodada, o Guarani viaja até Recife para enfrentar o Náutico nos aflitos, no dia 13/9. Dia 13/9, sábado, também às 5 da tarde. No domingo, dia 14, a Ponte Preta recebe no Moisés Lucarelli, às 7 horas da noite, o Brusque. Na terceira rodada, a Ponte viaja até o Aflitos para enfrentar o Timbu, o Náutico, no dia 20. No sábado, 5 da tarde. Já o Guarani joga no dia 21, domingo, 7 da noite, contra o Brusque, no Brinco de Ouro. Abertura do retorno, quarta rodada, dia 27, Ponte e Guarani em campo. Sábado, a Ponte às 5 da tarde contra o Náutico no Moisés Lucarelli. O Guarani às 7h30 da noite contra o Brusque no Augusto Bauer. Quinta rodada. Os dois times em ação no dia 4 de outubro, sábado também. Mesma situação, Guarani às 5 contra o Náutico no Brinco. A Ponte vai até o Augusto Bauer às 7h30 enfrentar o Brusque. E no dia 11 de outubro, o derby final, a última rodada, 5 da tarde, Moisés Lucarelli, com apenas torcedores da Ponte, Ponte Preta e Guarani. Então o derby 211 abre o quadrangular decisivo neste sábado, 5 da tarde no Brinco, e fecha o quadrangular no dia 11 de outubro, 5 da tarde, no Moisés Lucarelli. E Carlão de Freitas, só para passar a régua então em relação aos horários, acho que as torcidas não podem reclamar agora, sim, né, em relação aos horários, e eu tô com uma expectativa muito alta de 2 grandes públicos, até se fala do Guarani tentar liberar aí algo próximo à carga de 20 mil ingressos. Eu não lembro de um derby recente passando aí de 20 mil torcedores. Quem tiver lembrança aí, pode mandar aqui no WhatsApp que eu vou registrar daqui a pouco, então, tendência de casa cheia. Qual né? é o WhatsApp? 99186-9070. 99186-9070. Júlio, falando nesses clássicos, nesses derbys com mais de 20 mil, acho que no início dos anos 2000, acho que em 2000 tivemos um pela Copa João Avelange, o Guarani venceu, virou pra cima da Ponte, né? O Washington faz pra Macaca e Martinez e Fumagalli viraram para o Guarani. Eu acho que este derby da Copa João Avelange teve mais de 20 mil pessoas. Um pouquinho lá atrás, 98, Vadão no Guarani, 2-0 pro Bugre. Esse eu acho que é certeza mais de 20 mil, porque as duas cabeceiras ainda eram liberadas para Ponte, o tobogã, e debaixo do tobogã as vitalícias lotadas também. Horário maravilhoso pro jogo, tendência sim de um grande público, porque une tudo, né, Júlio? Une a boa campanha do Guarani, a classificação do Guarani, este bom momento que o Guarani vive dentro da temporada, e o derby por si só, né? Um adversário tradicional na vida do Guarani, um adversário que chega no Brinco de Ouro também para tentar aí buscar o melhor dentro da Série C, abertura de uma fase decisiva. Há tanto tempo a gente não tem derbys decisivos, né?
puxando pela memória, eu acho que foi o de 2012, que valia a vaga na final do Campeonato Paulista, e o Guarani se deu melhor. De lá para cá, derbys importantes, é bem verdade, mas valendo pelo campeonato, né? Não uma classificação, não um acesso ou uma decisão para permanecer. Então, acho que a importância, o peso deste derby deve fazer com que o torcedor bugrino compareça em grande número. Estou apostando aí na casa das 20 mil pessoas, fora a festa, né, que o Guarani tem feito, principalmente no jogo contra o Confiança, e eu acho que para esse jogo contra a Ponte também vai ser realizado aí um grande festejo por parte dos torcedores da diretoria bugrina. Ô Fábio Scheib, algo a acrescentar em relação aos horários divulgados? Então sabemos que o derby aí será no próximo sábado, aliás, em 2 sábados, né? Este próximo agora no dia 6 de setembro e no último... dia 11. E na última rodada do quadrangular, dia 11 de outubro, às 5 horas, o Majestoso. Fábio. Prevaleceu o bom senso da CBF, né, Julio? Colocando todos os jogos dessa segunda fase, né, desse quadrangular final, aos sábados e também aos domingos, né, no final de semana, muito melhor para o torcedor, muito melhor também para a mídia também. Acaba sendo uma solução boa, não só o derby, como todas as outras rodadas e todos os 4 jogos nas rodadas também, aos finais de semana. É um bom atrativo aí, vai chamar muita atenção também, porque a gente sabe que na segunda-feira acaba prejudicando um pouco a vida do torcedor. Então, vai ser 6 rodadas que vão pegar fogo até o dia 11 de outubro, viu, Julio? Muita coisa acontece, cara. É isso aí. O que a gente não quer é atrapalhar a vida do torcedor, né, Fábio Scheib? A gente quer sempre melhorar, né? Essa que é a grande verdade. Exatamente. Aos finais de semana fica ótimo. Bom dia. Não vejo como crise de ansiedade. O que o Fábio Scheib exige é praticidade por parte da CBF. Está corretíssimo. Um abraço pro Fábio Scheib e ao Renato Alves, quem escreve aqui. É verdade, né? Tem que ser. Tem que mas tá vendo? mesmo, né? Olha só a diferença. Renato Alves devolve aí um dissabor de Fábio Scheib com muita cortesia. Verdade. Com muito carinho, com muito afago. Viu, Fábio Scheib? O senhor que ficou bravo e tem ficado bravo com o Renato Alves ultimamente pelas brincadeiras do criativo ouvinte, ele devolve o seu mau humor com muito carinho, com muito afago. Tá vendo só? Não crie embrólios nessa relação, Carlão. Renato Alves é meu parceiro, principalmente na rede social. Sei muito bem, sei. Grande Fábio Scheib. Sempre os jogos da Várzea de Campinas, Renato Alves. Bom dia, ao lado bom, os 2 viajam para Recife no primeiro turno. Aí fica melhor para decidir aqui contra o melhor do grupo. Abraços, Jonathan Oliveira. É isso. Não. Deixa eu ver. É isso mesmo. A Ponte de segunda rodada vai até os aflitos e a Ponte na terceira rodada. O Náutico faz 2 jogos em casa. Que coisa, né? Ponte. Eu tava olhando os jogos que a TV aberta vai transmitir aqui pra Campinas. O Náutico quase que vira o time mais transmitido pela TV aberta, porque serão 4 jogos seguidos do Náutico, né? É Guarani primeiro, né? Guarani e Náutico. Náutico e Guarani, primeiro, na TV aberta aqui em Campinas. Náutico e Ponte. Aí Náutico e Ponte, Ponte Náutico, Guarani Náutico. Isso. Esses 4 jogos em sequência estão programados para TV aberta aí nos próximos. E o Náutico próxima fase. Tem feito um trabalho bem interessante nesse quadrangular. Daqui a pouco eu vou trazer um raio-x também, porque infelizmente pro torcedor da Ponte, por conta do transferban, é a única que tá parada em relação ao mercado, porque o Náutico tá contratando, o Brusque está contratando, e o Náutico fez ali um pacote. O que é um pacote? Boa. O pacote é um preço fechado para os 3 jogos do Timbu em casa. Tá. Você paga um valor, tem vários setores, né? Os mais caros, alguns mais baratos. Eu vou pegar o setor aqui, o chamado popular. R$150 você paga e você garante os 3 jogos do Náutico nesse quadrangular final da Série C. Então é uma promoção para atrair o torcedor do Timbu nas arquibancadas do Estádio dos Aflitos, porque o Náutico é um time fortíssimo e um dos candidatos. Eu tô impressionado até agora, não tinha se atentado a isso. Cara, tomar 7 gols num campeonato de 19 jogos é assim, pro técnico de futebol que hoje prioriza mais defesa do que ataque, é um prato cheio. Aliás, teve um ouvinte que mandou... um seguidor lá no X que mandou ontem, Carlão. Opa! Ele falou que ele tá meio temeroso com o Náutico porque ele tem uma lembrança muito ruim da adolescência dele, aquele 4-1 no Brinco. E aí eu fui puxar aquele time do Náutico, que era comandado pelo Roberto Cavalo. Sim. Tinha o Romualdo, que
Jogou nos dois aqui em Campinas. Jogou na né? Ponte, no Guarani, fez carreira no Gama, né? E o Guarani tinha Mariano, que depois foi multicampeão pelo futebol E brasileiro. essa época, Jonas. E era o Ferreirão, treinador do Guarani. E o Guarani passava por esta mobilização também. Existia aí um acolhimento por parte do torcedor. Tobogã sempre lotado. Foi no mesmo campeonato em que o Guarani colocou 30 mil pessoas no jogo contra o Avaí. O Náutico veio e aprontou pra cima do Bugre. O Náutico, ele outro dia um Ponte Pretano falou, o Náutico traz boas lembranças para o torcedor da Ponte. Boas e más, né? Boas e más. E pro Guarani também o torcedor aí lembrou deste fatídico dia em que o Náutico venceu o Bugre no lotado Brinco de Ouro. Maravilha, aqui ó, mais participações aqui. Uma pena os dois times de Campinas nessa fase no mesmo grupo. Campinas não merece essa Série C. Tô achando que um fica pelo caminho, é o Pércio, quem manda aqui a mensagem pelo nosso WhatsApp. Aos meus amigos, agora vou soltar a voz só na quinta-feira, mas tô ligado em vocês. Abraço aqui do Mauro Lins. Quem tá mandando Mauro Lins, é sertanejo, né, Mauro Lins? Modão, toca modão. Bom dia, amigos da CBN, espero que já esteja tudo decidido na última rodada, senão vai ser uma verdadeira, entre aspas, guerra, né, dentro de campo, JP de Moraes. Quem tá mandando mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, Sérgio de Americana mandou um áudio aqui, daqui a pouco eu dou uma olhada. Sérgio, bom dia, qual seria a folha salarial do Guarani hoje? Nossa. Manda aqui o nosso ouvinte. É um desafio. Mudou já, né? Essa folha já mudou, depois aí da... Eu acho que depois dessas janelas... do suposto investidor. Não me surpreenderia o Guarani hoje contar com o elenco mais caro da Série C. Aliás, eu fiz aqui... Eu acho que já vai direto, acho que não vai ter nem São Paulo mais, né? Ou vai ter? Não, pode ir. Então vamos lá. Se precisar cortar, Valmir, você me avisa, tá bom? Eu fiz aqui um levantamento, acho que você também pode me ajudar. Cara, o Guarani já tem 17 reforços. Tirando esses 3. Não, com esses 3. 17? Vamos lá. Goleiros, Dalberson e Andrei. Zagueiros, Alisson, Diogo Silva. Andrei? Goleiro. Ele veio na janela. Ele não veio antes da Série C. Então eu vou mais além, já que você... Jogo contra o Maringá. Estreia do Guarani, 3-2 pro Maringá, no Brinco. Que é o time do Guarani que começou o jogo? Fred Conte, Lucas Justen, depois JP Galvão, Lucas Rafael e Emerson. Natan, Caio Melo, depois Sarará, Anderson Leite, depois Cristiano. Nossa. Quem é Cristiano? Não sei também. No ataque, Rafael Bilu, Samuel, depois Denis Júnior e Pablo Baianinho, depois João Vitor. Uma galera que já foi embora, Valmir fez um sinal de positivo, então daqui a pouco eu vou bater os reforços aqui do Guarani nessa janela de transferência que envolve Mundial de Clubes e também essa que fecha hoje. Voltamos já, galera, 11h30. Repórter CBN. Terça-feira, 2 de setembro de 2025. O Ministério da Fazenda afirmou que a desaceleração no ritmo de crescimento do PIB brasileiro já era esperada no segundo trimestre. De acordo com o IBGE, a economia teve alta de 0,4% entre abril e junho. Nos 3 meses anteriores, o Produto Interno Bruto brasileiro avançou 1,4%. Segundo a avaliação do governo, embora a desaceleração nas concessões de crédito venha se acentuando, o mercado de trabalho continua resiliente e pode impulsionar a atividade. A professora que agrediu uma criança de 4 anos numa escola da cidade gaúcha de Caxias do Sul foi indiciada por maus tratos. O caso aconteceu no dia 18 de agosto. Leonice Batista dos Santos foi flagrada por uma câmera de segurança e permanece presa preventivamente. As novas regras para emissão de vistos para os Estados Unidos entram em vigor hoje. As pessoas que solicitarem o documento terão de fazer entrevistas presenciais independentemente da idade. As mudanças afetam pessoas menores de 14 e maiores de 79 anos, grupos que antes eram isentos da obrigação. Também passa a valer a exigência de perfis públicos em redes sociais para vistos de estudante e intercâmbio. A Bélgica vai reconhecer o Estado da Palestina na Assembleia Geral das Nações Unidas. O evento será realizado em Nova York entre os próximos dias 9 e 23. O anúncio foi feito hoje pelo ministro das Relações Exteriores do país. Com a decisão, a Bélgica se junta a outros países, como a França e o Canadá. O ministro belga disse, no entanto, que a iniciativa será formalizada quando o último refém for libertado pelo Hamas
e a facção terrorista não tiver mais qualquer função administrativa no território palestino. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na Rede CBN, informação de Brasília, com Larissa Lopes. Olha, Marcela, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que não vai acompanhar o julgamento do pai e, num discurso alinhado ao da oposição que trouxemos há pouco, disse que esse julgamento já é de cartas marcadas. Ele também afirmou que em breve vai enviar, então, vai trazer o projeto para uma anistia ampla, já que esse está sendo o discurso da oposição, justamente colocar uma pressão agora nos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e também do Senado, Davi Alcolumbre, para que a anistia seja pautada para, assim, livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, enquanto há o julgamento no Supremo, há as negociações aqui no Congresso, também nas casas das lideranças, na tentativa de pautar uma anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, segundo o senador, ele vai se encontrar hoje à tarde com o Tarcísio de Freitas, que, segundo ele, está ajudando a organizar aí, e liderar essa proposta para que a anistia seja pautada e beneficie o ex-presidente Jair Bolsonaro. Marcela. Obrigada, Larissa Lopes, acompanhando desdobramentos em Brasília. Agora que são 11h34. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, atualizando informações aqui da dupla campineira. O derby vem aí, repetindo então, Antônio, sou eu. Informações sobre derby 211, data, horário e local. Sábado, dia 6 de setembro, 5 da tarde, estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Ponte Preta. As informações sobre ingressos ainda não foram divulgadas pela assessoria de imprensa do Guarani. Isso deve acontecer amanhã, até porque o jogo é sábado ou inclusive hoje. E aí a gente vai noticiando aqui na programação da CBN Campinas a questão de ingressos. Você acha que vai ter ingresso gratuito de novo, Júlio? Se fosse dar um palpite, eu acho que não. Não tem nada definido. Eu diria não, mas com uma crença de um ingresso bem popular. Popular, assim. Sim. Algum setor a R$5 a 10,05, né? Algo desse tipo, mas ingresso gratuito eu particularmente não acredito. Mas isso é feeling, não informação, né, Lupi? Exatamente. Eu antes do repórter CBN, eu passei a escalação do Guarani do primeiro jogo, e só pra gente finalizar aqui os reforços que foram contratados pela diretoria nas duas janelas. Qual foi a primeira? Aquela do Mundial de Clubes, do dia 1º ao dia 11, e a segunda, que abriu, se não me engano, no dia 2 de julho e fecha hoje, 2 de setembro. Dalberson e Andrei, vai contando aí. Goleiros. Zagueiros, Alisson, Diogo Silva e o David Braz, que ainda não foi oficializado, mas tudo leva a crer que vai ser anunciado em breve. Laterais, Vitinho, Cicinho e Renan Castro. Meias, Diego Torres, Cadi e Cauã Jesus, além do Kelvin. E os atacantes, Mirandinha, Dentinho, Gabriel Silva, Bruno Santos e Júnior Brandão. Esqueci do Gemerson aqui, ó. Gemerson. Então com o Gemerson dariam 18 contratações. 18 contratações num período de... menos de 3 meses. 2 meses e 10 dias, colocando a janela de 10 dias ali de junho. Porque abriu julho... Então agosto. 3 meses, né? Porque começou... abriu em 2 de junho? Ela fechou depois, né? Ela abriu dia 1º e fechou dia 11, 10 dias. Beleza. Então em... um pouco mais de 2 meses. Um pouco mais de 2 meses, o Guarani contratou 18 jogadores via Farney, né? Via Farney Coelho, porque ele chega em maio, né? Finalzinho de maio. Não, eu acho que ele chega depois. O André, por exemplo, se não me engano, foi o Pastana que contratou. Enfim, de qualquer maneira, foram muitos movimentos, né, Carlão de Freitas? Sim.
O lado positivo é que o Guarani está com investimento, a diretoria mostra que está afim realmente de subir e isso é importante, está atacando o mercado, analisando o grupo, as carências, né, eventuais desfalques e tentando preencher esta lacuna. Isso é um lado positivo, inegavelmente mostra que o Guarani está querendo e é realmente um postulante, um favorito até a conquistar o acesso. O lado negativo é aquela coisa que a gente tem falado, é o seguinte, né, Júlio? No futebol, o resultado ele encobre muita coisa. Então o Guarani vem aí de jogos positivos, vem de classificação, a torcida está animada e tem que estar. Então estes problemas, entre aspas, ou estas situações, elas ficam em segundo plano. Porque este excesso de contratação mostra que o trabalho não foi bem feito. Né? O resultado, ok, conseguiu, classificou e tal, mas o trabalho em si da temporada, todo aquele planejamento de Águas de Lindóia, passando pelo Campeonato Paulista, utilizar mais garotos e tal, isso não deu certo. Né? E o Guarani se viu numa situação emergencial, né? Trocando o zap com zona de rebaixamento, frequentando zona de rebaixamento e teria que dar uma resposta. E a resposta veio. Ainda bem que esta resposta veio a tempo, né, do Guarani se recuperar, de se classificar, contratou jogadores que deram respostas, né, eu acho que principalmente o Cicinho, eu acho o próprio Diego Torres, né, o treinador, o Matheus Costa também, e a consequência disso foi a recuperação de outros jogadores, o Isaac, e dentro de campo a coisa aconteceu, né, a coisa fluiu. Então, por isso, dá a impressão que o Guarani trabalhou bem, trabalhou de uma maneira positiva. Não, a meu ver, não trabalhou. Só que hoje conta com investimento, está atacando o mercado e tem aí a possibilidade de conquistar o acesso. Mas que fica a lição, independente se conquistar o acesso ou não, pro ano que vem. Que faça um trabalho melhor gerido, que faça um trabalho com convicção, né, que faça um trabalho profissional, porque esse ano, mesmo com a possibilidade boa de conquistar o acesso, não foi legal, né? Você chegar no mês de agosto com este número, ou agosto não, né? Setembro, iniciando setembro com este número de contratações, mostra que você tem o poderio financeiro, porém o planejamento não foi bem feito. Só que no futebol o resultado ele encobre muita coisa. E do outro lado, né, Fábio, tem também um contraponto, porque a Ponte, ela tem que lidar com a perda de jogadores importantes. Quantos titulares a Ponte já perdeu, né? Ela perdeu Maguinho, Jean Dias, Emerson Santos, Dudu. E Dudu, 4. E o Everton Brito não é um titular, não entra nessa lista. Tô falando saídas. Não, eu digo assim, pra reta final, de modo geral. Porque pode colocar, pode. Porque o Everton Brito também não deve jogar, né? Reta final vai estar com um problema no menisco. Então a Ponte, enquanto você tem os times, né, Fábio? Não só Guarani, outros times também no quadrangular se reforçando. Esses problemas financeiros da Ponte acarretaram no transfer ban no momento que ela perde jogadores e não consegue repor, né, Fábio? Então é um desafio também para o Marcelo Fernandes em motivar e melhorar a Ponte com as mesmas, aliás, com menos peças do que ele já tinha, né? A boa resposta para a Ponte Preta é justamente a campanha que essa equipe fez, apesar dos desfalques agora, né? Ou por saída ou por contusão também. Esse grupo da Ponte Preta mostrou que tem qualidade, porque na Série C nunca saiu da zona de classificação, nunca saiu das primeiras colocações também. Então a resposta do elenco da Ponte Preta foi ao longo da temporada, né? Chega a verdade agora um pouco mais enfraquecida nessa fase final, mas tem pelo menos essa boa campanha já no campeonato, né? Já entrou no campeonato há mais tempo que o próprio Guarani, estava brigando por classificação há mais tempo também. O Guarani teve que remexer, mudou tudo ao longo da temporada, ao longo desse campeonato, mas a Ponte chega com isso, com esse elenco que trouxe o resultado antes do que o próprio Guarani chega nessa fase final agora, já sabendo da qualidade dos jogadores. É verdade que as opções agora ficaram um pouco mais escassas, mas a Ponte Preta tem esse comando aí, tem esse grupo que já deu uma resposta. Acredito isso é a grande força da Ponte para a segunda fase. Eu vou ser bem sincero, a gente está numa semana de derby, uma semana diferente, é uma semana importante, né? A gente está percebendo aí as movimentações. Não sei se é um julgamento precipitado, mas eu tô pouco otimista com relação à Ponte, em relação ao acesso.
né, naquela conversa de botequim, por exemplo, quem que você aposta dos campineiros? Eu aposto mais no Guarani. Eu acho que até a brincadeira que a gente fez, né, o noticiário envolvendo o Guarani é um noticiário bem mais positivo, né? A Ponte, infelizmente, ela se perdeu, né, dentro da Série C em virtude destes problemas financeiros, né? Tinha um projeto até com mais convicção que o do Guarani, de apostar em jogadores experientes. A Ponte foi assim, os resultados foram ajudando, né? Haja vista aí a primeira fase, o Campeonato Paulista também com o Alberto Valentim, mas infelizmente a questão financeira eu acho que tirou um pouco do fôlego da Ponte. O futebol, mais uma vez, eu disse aqui no Guarani, o Guarani trabalhou errado e está dando certo. A Ponte, ela teve um pouco mais de convicção e devido à crise financeira, não sei, tá faltando força para este gás final. Mas, sinceramente, por tudo que envolve a Ponte, a questão financeira, cara, as conversas que eu tenho tido com membros de comissão técnica, terrível. Se explanar aqui o que está acontecendo com alguns integrantes de comissão técnica é coisa de várzea, entendeu? É gente sem receber há 4 meses, é gente que não pode falar, mas está fazendo um trabalho extra, sabe? Tudo isso envolvendo um clube profissional, talvez na semana mais importante desta temporada, né? Então todo aquele projeto em janeiro da Ponte, em agosto ele encerrou, faltou fôlego. Pode subir? Pode, o Guarani em 2009 não subiu com atraso de salários, o Botafogo em 95 não foi campeão com 1 ano de salários atrasados? Pode, o futebol ele tem dessas coisas, às vezes o errado dá certo. Mas eu, sinceramente, do fundo do coração, eu tô achando que, com relação ao meu otimismo da Ponte, o entusiasmo da Ponte para esta fase de octogonal, eu não estou sentindo firmeza. Sábado pode mudar, pode ganhar o jogo, jogo como esse. O sábado vai ditar um ritmo. Eu não acho que ele vai sacramentar nada, mas ele nada. vai ditar um ritmo. Isso, eu tô com você. É um jogo diferente, de repente há aí um aporte e tal. É um jogo que muda muito, né? Cada situação. Mas assim, a grosso modo, por exemplo, se fosse um jogo normal na vida da Ponte, um octogonal normal sem o Guarani, eu não sei. Por isso que eu falo que até a presença do Guarani no octogonal pra Ponte pode ser um combustível. Porque se fosse um octogonal sem o Guarani, não sei não. Eu já praticamente lavaria minhas mãos com relação à Ponte. Estou pouco otimista com relação à Macaca. Mas eu assino embaixo no que o Carlão falou, até por conta de ambiente, isso claro que prejudica, né? Todo mundo aqui é trabalhador, sabe o quanto é difícil você chegar em casa e ter essa pressão por parte da família, a questão do salário e tudo mais. Mas a gente, olhando o copo meio cheio, também tem uma situação que aí eu acho que a gente precisa tirar o chapéu para jogadores que estão fazendo aí dúvida. Entrega, estão se dedicando mesmo com todos esses problemas, e o crescimento de jogadores que até então eram criticados. Você pega, por exemplo, a página hoje do GE e estampa uma matéria com o Jonas Toró, que tem sido aí o goleador, né? Tem salvado a Ponte Preta em jogos, marcando gols importantes. Você pega o Luiz Felipe, que na minha opinião foi um dos melhores em campo contra o Londrina, deu passe pro gol, mas não só por conta disso, mas pela questão tática dele. Inclusive foi ressaltada pelo o próprio Edson, que entrou no lugar do Sérgio. Foi um jogo só, mas ele foi seguro. Pega confiança, né, Lu? Pega então, confiança. Assim, esse é o lado bom. Resposta de jogadores que não davam respostas anteriormente. As saídas de alguns atletas, até essenciais no grupo de Alberto Valentim, agora de Marcelo Fernandes, estas saídas deram brechas, né? E os jogadores deram conta. Eu acho que a Ponte, numa eventual vitória sobre o Guarani, essa vitória passa muito pelo Toró, cara. É um jogo que pode se apresentar pro Toró, porque é um jogo em que a Ponte deve jogar atrás da linha da bola. O Toró é um cara de velocidade, tem feito gols, está com a confiança. Luiz Felipe é um jogador de força, e o jogo em si vai ser um jogo de força, um jogo de muito contato, de muita imposição. Esse é o lado bom. Claro que é igual a gente fala do Lírio, né? O Lírio, ele nasce da lama. Ou seja, de repente, numa situação dessa, a Ponte pode ganhar novos reforços como ganhou nas últimas rodadas. Mas assim, o ambiente, eu vejo o futebol assim muito como um ambiente. O ambiente da Ponte tá carregado. Agora, o lado positivo, além destas figuras que estão brotando aí na Ponte, é a presença do Guarani. Eu acho que a presença do Guarani pra Ponte pode fortalecer. Ganhar ou perder é do jogo, mas eu acho que a presença do Guarani pode mobilizar a Ponte, como eu disse e tenho falado isso, não só a torcida, mas a diretoria, para buscar recursos,
para presentear esses jogadores, porque eles merecem, esses caras estão representando a Ponte, não sei se vai conquistar o acesso, mas até aqui eles estão sendo gigantes, porque trabalhar sem receber, diante dessa pressão que é o dia a dia na Ponte Preta, é algo para ser vangloriado. Então, estas situações, essa coisa mais emocional, pode mover a Ponte no derby, mas ambiente, momento, eu acho que o Guarani está mais preparado para encarar não só o derby, mas o quadrangular decisivo. Um ouvinte pergunta aqui, o Rogério Franci, quantos jogadores o Guarani liberou também, para fazer um comparativo, né? Eu lembro do Denis Júnior, Raí Nascimento. Do Raí Nascimento, o volante Matheus Sarará. O Natan Camargo. Samuel tá aí ainda, né? Samuel foi, mas tá voltou. Bilu, Caio Christian. Caio Christian, 6. Tem mais aqui, ó. Matheus Sarará. Anderson Leite, 7. E no ataque, Rafael Bilu. João Vitor tá aí. Renan Bernabé. Bernabé. Tem que contar. Ele veio pra temporada. 8. Cristiano. JP Galvão ainda tá? 9. Tá. JP Galvão? Tá. João Marcelo entra ou não? Não, aí foi antes. Foi o Paulista. Ele jogou o Paulista. Antes da Série C. 9 jogadores, né? Mas aí muitos desses com reposição, né? Quase todos com reposição. Esse é o problema pro próximo ano, né, Júlio? Esse é o problema pro próximo ano, né? A folha inchada aí do Guarani, né? Bastante jogadores aí, tem custos, né? Se os jogadores não forem liberados, aí o Guarani tem que encontrar um caminho para os jogadores que não vão ser utilizados. Estão sendo utilizados na Copa Paulista, mas a folha já para a próxima temporada já começa recheada. Lucas Macedo. É isso que a gente tem chamado a atenção, né? Que me lembrou aqui. É por isso que no futebol, assim, o resultado, ele acoberta muita coisa. Então, hoje o Guarani vive um bom momento, isso é natural, tem que saborear, degustar, né? Desfrutar desse bom momento, mas se olharmos a parte administrativa, e eu disse agora, né, criticando como o Guarani foi gerido nesta temporada, é algo preocupante. A gente considera o Guarani como um dos favoritos, mas em caso de não acesso, a folha vai ficar aí. A capivara vai ficar aí. Então, por isso, o sinal de alerta, mais uma vez para 2026, e de preferência com acesso, que tenha um trabalho mais convicto, que tenha um trabalho mais profissional, porque esse ano, com esse número de jogador aí, meu Deus do céu, trabalho muito mal feito. E se conquistar o acesso, né, lá na frente, claro que o torcedor vai comemorar. Sim, lógico, né, mas assim, tem que comemorar. A temporada, ela foi horrível na questão de planejamento. Eles contrataram, aí a gente tem que dar o elogio, né? Porque ele sempre fala, trocamos o carro com o pneu andando. Eles contrataram um bom mecânico que conseguiu trocar o pneu do carro em movimento. Porque quando Mas você também esse mecânico custa caro. Então. E tinha um bom investidor esse mecânico, né? Porque Você me entende. Se você faz isso, né, como que é trocar o pneu do carro com o carro andando, é sinal de incompetência. É uma palavra forte? Mas o Guarani até aqui, o modelo de gestão foi um modelo de incompetência. Porque todo o planejamento com a base e tal, o time que o Lupe citou aí contra o Maringá, já mudou. Por sorte, né, e para nós aqui de Campinas, muito legal, o Guarani hoje conta com um investidor. Então conseguiu contratar com competência, com qualificação, né, e está dando resultado e creio que vai dar. Eu acho que vai dar. Eu vejo o Guarani assim, forte, preparado para brigar pelo acesso. Só que o trabalho, sendo o chato da história, passou de ano, legal, passou com 5, mas passou. Mas passou com 5. Então, que para 2026, com a Série B, a gente espera debaixo do braço, o Guarani possa fazer um trabalho melhor, mais convicto. O Ortiz comprou pneus novos, os outros eram remote. Pode ser também. Boa. Essa foi muito legal. 11 horas e 52 minutos, daqui a pouco a gente volta para atender mais ouvintes aqui no CBN Sports. 2025. Nosso time entra em campo para te contar cada história do futebol. Em cada canto do planeta, ecoando o nosso grito de gol. Para você vibrar e se informar. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. A Federação Internacional divulgou as melhores jogadoras do Mundial de Vôlei. A maior pontuadora foi Isabelle Hack, da Suécia, com 95 pontos. E atenção para o Brasil, hein? Julia Kudis, com 15 pontos de bloqueio, ficou na frente das suas concorrentes como a melhor jogadora nesse fundamento. Outro destaque para o Brasil é que Gabi, com 52% de aproveitamento no impasse, foi atleta com mais efetividade nas ações. Brasil se destacando, recebendo o prêmio com 2 jogadoras do Mundial de Vôlei. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11 horas e 56 minutos. Gabriel Dudziak chegando com informações do futebol paulista. Depois de muita espera, o São Paulo enfim anunciou a contratação do lateral direito Mailton. O atleta de 27 anos estava por empréstimo na Chapecoense, que disputa a Série B do Brasileirão e que pertencia ao Metalist da Ucrânia. A negociação entre o São Paulo e o clube europeu já estava certa há 10 dias, mas uma proibição para inscrever os jogadores impedia que os ucranianos conseguissem resolver a burocracia necessária para repassar o atleta ao tricolor. Mailton chega para disputar a posição de lateral direito com o titular Cedric e o jovem Mike. Antes da janela de transferências fechar na noite desta terça-feira, o São Paulo ainda espera conseguir trazer o centroavante Marcos Leonardo por empréstimo junto ao Al Hilal da Arábia Saudita. O Santos também se movimentou nos últimos dias da janela. O Peixe tem acertos com o jovem meia Vitor Hugo, que estava no Flamengo, com o zagueiro Adonis Frias, do León do México, e ainda com o atacante Lautaro Dias, do Cruzeiro. O Corinthians, no entanto, não teve e não terá chegadas. Nos últimos dias, o clube tentou resolver a proibição de inscrever novos jogadores, fruto da falta de pagamento dos direitos econômicos do zagueiro Félix Torres junto ao mexicano Santos Laguna. Mas como não foi possível desatar esse nó, a equipe ficou sem contratações. O Palmeiras, por outro lado, já havia fechado a chegada do meio-campista Andréas Pereira e, inclusive, já o registrou junto à CBF.
O clube também finalizou a venda do atacante Thales ao Almeria da Espanha por R$38.200.000. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. Fábio Scheibe, seleção brasileira, iniciando a preparação. Tem jogo do Brasil nessa semana, hein, Fábio Scheibe? Quinta-feira, 9h30 no Maracanã contra o Chile, né? Pela penúltima rodada das eliminatórias, o Brasil encara justamente os chilenos, já classificado o Brasil, e hoje o Carlo Ancelotti conta com todos os convocados lá na Granja Comari, em Teresópolis. O Rafinha foi o último a chegar, o atacante do Barcelona. Então hoje o Brasil já treina, faz o primeiro treino. Amanhã também o Carlo Ancelotti deve decidir, deve montar a equipe para enfrentar o Chile. O Brasil que depois encara a Bolívia, lá em El Alto, lá na Bolívia, né? Uma cidade bem mais alta que La Paz. Então a seleção brasileira cumprindo a tabela. Aí o Brasil que é o terceiro colocado, 10 pontos atrás da líder Argentina nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Julio. Sou ponte pretano, mas acho que o planejamento do Guarani foi mais ousado. Não aconteceu como queriam no começo, mas eles queriam a campanha para subir e terminar o ano com alguns jovens valorizados para fazer dinheiro para a Série B. Carlos Augusto Jardim e Tatiaia mandando mensagem. Sou ponte pretano, da pele até o osso, mas o ingresso de graça não dá, fecha o clube. Bom, Antônio Wilson, tá tudo certo, cara. Vergonha passar 4 jogos na TV aberta aqui pra região Emerson Dias. Mas na verdade, não são 4 jogos do Náutico. São 4 jogos de Guarani e Ponte. Que são os jogos mais apelativos, né? Se a gente for parar pra pensar, o Náutico também é um time que tem muito alcance no Nordeste. E vamos ser sinceros, o Náutico desponta neste momento como um dos favoritos, né? O acesso, se não o grande favorito do grupo. Isso vai depender muito da opinião de cada um, mas é uma das grandes forças nessa reta final. Expectativa de bom produto, né? De bom jogo, exatamente. Né? Aflitos lotado, aí em Campinas os jogos também devem ser lotados. Júlio, você disse algo que eu acho que a partir da primeira rodada nós vamos ter aí assim uma dimensão, né? Maior do que pode acontecer neste octogonal decisivo. Ponto final aqui no CBN Esportes, 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta às 11 horas com o CBN Esportes. Grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas. Oferecimento